Fala galera, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Matheus. Boa noite, Taito. Olha aí, rapaziada, Taito convidado do último episódio, hein? Se você não assistiu, depois desse episódio aqui, vai assistir lá. A Ana, boa noite, rapaziada. Poseidon, rapaziada. Boa noite, galera, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo a mais um episódio do Deve Amigo. Você que tá ouvindo aí do Spotify, meus mais sinceros obrigados. A gente tá crescendo lá no Spotify absurdamente, mais do que eu esperava. Muito obrigado mesmo, o coração fica aquecido. E, rapaziada, hoje eu tenho... Fala pra vocês, não sei se o áudio tá ok aí? Tranquilinho? O Taito confirmou ali, valeu. Galera, eu não sei vocês, né, mas eu tô muito feliz com a comunidade que a gente vem crescendo. E cada dia mais a gente reafirma o propósito desse canal existir, que é inspirar as pessoas através da tecnologia. E o episódio de hoje, o 14º, representa pra mim um marco na minha história, pequena história do canal. Porque eu tava conversando aqui com o convidado, que vocês já vieram, né, pra ver o homem. E eu falei assim, quando eu entrei, né, no Twitter, por exemplo, que é lá que eu recruto a galera. Eu entrei e falei assim, meu, o Primo Dev, rapaz, velho, esse cara muito da hora. E, tipo, e sempre com opiniões fortes, assim, eu falei, cara, que massa. Quando eu puder chamar esse cara, eu vou ter vencido, tá ligado? E hoje a gente tá aqui batendo 766 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. E, cara, nada mais ninguém menos que o Primo Dev aqui comigo, tropa. Que isso? Muito obrigado, rapaziada. Galera, lembrando, se você quiser se inscrever aí, se inscreve só se esse episódio fazer a diferença na sua vida. Se não fazer, não precisa se inscrever e nem dar like, demorou? Mas se inscreve se fazer a diferença. Rapaziada, sem mais delongas, eu quero estar apresentando pra vocês um convidado aqui fora da curva, meu. O cara, ele tem muita experiência nas costas, tá? Pelo menos é o que diz no LinkedIn dele, começou a trabalhar em 2011. Meu irmão, em 2011 eu tinha 10 anos. Beleza? Galera, ele é pai e, acima de tudo, um grande paizão de filhos extraordinários, tá? E um desenvolvedor excelente. Sem mais delongas, eu apresento vocês Luciano de Souza, rapaziada. Tá ao vivo, meu amigo. E aí, galera? Tô nervoso. Bora lá. Que isso? Gostou da apresentação aí, Luciano? Fiz o meu melhor. Me emocionei. Tamo junto. Boa noite, rapaziada. Galera, boa noite a todo mundo. Boa. Luciano, já pra gente começar, né? A primeira pergunta que eu queria fazer pra você, né, é pra contextualizar a galera quem você é, né? Quantos anos você tem, da onde você veio, né? Formação, se tem formação, e o que você faz hoje. Boa. Só pra introduzir, né? A primeira frase que eu queria deixar de cara é que se eu contar minha história debaixo de um pé de amora, você chora. Já começa assim, tá? Bom, eu tenho 32 anos, meu nome é Luciano, né? Gosto aí do nome Primo Dev, acho que traz uma intimidade legal com a galera, de trocar ideia, a galera se sente à vontade e entende que eu sou primo mesmo, chama pra trocar ideia, tirar dúvida, e eu gosto disso. Eu trabalho com programação já tem um bom tempo, eu quase que perco a conta. Se você não falasse aí 2011, talvez eu ia até achar que é menos tempo, mas eu comecei por volta de 2010, 2011, apesar de ter me apaixonado com tecnologia, com programação, com tudo isso bem antes, lá pros meus 10, 12 anos, aí a gente tá falando de 2003, 2004. Caraca, velho! Enfim, já tem um bom tempo aí que eu gosto muito de tecnologia, mas... A programação, ela é uma parada que, já deixando aí meio que a primeira polêmica, né? Eu faço por amor, eu gosto. Eu gosto de ganhar dinheiro, gosto, mas eu realmente faço por amor. Acho que se fosse só pelo dinheiro, provavelmente estaria fazendo outra coisa. Excelente. Luciano, cara, eu acho que tá mais que claro, né, pra galera que você é um ancião pra gente, pô. Principalmente pra mim, que é da nova geração. Um sensei, né? Luciano, conta um pouco mais, cara, da sua infância, assim, eu gosto de começar bem do começo, assim. Como que foi, cara? Hoje dá pra ver que você tá no topo, né, pô? Ó, rapaziada, ó o PCzão. Olha aquele case ali, meu amigo. Cara, conta pra mim, porque geralmente eu convido a rapaziada aqui, e eu já recebi comentários assim, ô Bruno, você só convida playboy? Tipo, parece que a galera que você convidou já tava com a vida já tava, né, pô, nasceu com a vida boa já, né? Conta pra gente um pouco da sua infância, como que foi, cara, esse período e até o momento de você se encontrar com a tecnologia de fato e o porquê você decidiu continuar nessa área. Beleza. Cara, falando um pouco de infância,
Eu tive uma infância complicada, uma infância difícil, vamos dizer assim. Minha mãe, ela foi uma pessoa que, pô, trabalhou pra caramba. Minha mãe era mãe solteira, praticamente, né? Ela teve namorado e tal, mas ela foi a mãe que cuidou da gente, assim, por conta própria, que sofreu bastante, correria. A gente passou bastante tempo na casa de outras pessoas, tipo, minha mãe pagava para as pessoas olhar a gente, porque minha mãe trabalhava, tipo, 2 empregos, 12 por 36, tá ligado? Minha mãe era nessa correria, tipo, trabalhava em auxiliar de cozinha, se não me engano, de dia, e de noite ela trabalhava de cuidadora de idoso, acompanhante no hospital, essas coisas, sabe? Então ela sempre foi de correria e assim, então, ver minha mãe já era uma parada complicada quando a gente era criança. Se eu tô falando, eu tinha lá meus 7, 8, 9, 10 anos, sabe? Foi bem assim, digamos assim, o começo, né? E aí, cara, lá pros meus 10 anos, já assim, entrando no contexto de tecnologia e tal, eu lembro de uma vez que minha mãe ia ter folga, uma coisa assim, e ela precisou dar uma saída, e a gente morava numa casa que tinham 3 andares, eram 3 casas diferentes, e a dona dessas 3 casas morava no primeiro andar, lá em cima. Aliás, no primeiro não, no último andar lá em cima. E aí ela falou, vou precisar que vocês ficam lá um pouquinho, eu tenho algumas irmãs, né, mas uma delas é a Luana, e aí a gente foi pra lá, ficar na casa dessa vizinha, e aí ela falou, o meu menino tá ali e tal, no quarto dele, mexendo ele no computador, vai lá pra você ver. Isso a gente tá falando eu tinha lá meus 9, 10 anos, então talvez 2001, 2002, por ali. Caramba. E aí, tipo, eu cheguei lá e eu vi o cara mexendo no computador, assim, um negócio, aqueles computador meio cor de creme, bege, assim, que é bem específico da época mesmo e tal, pra gente era a maior novidade do mundo. E aí ele foi e começou a mostrar umas coisas assim, tipo, isso aqui é um computador, e o que vocês fazem nele? A gente fica no bate-papo, a gente usa karaokê, a gente baixa esses joguinhos aqui que é feio, mas é divertido, essas coisas assim. E aí eu fiquei tipo, mas tá, você manda uma mensagem pra pessoa, e aí? E como é que ela recebe? O cara, não sei. Aí eu falei, interessante. Isso aqui é um site. Como é que funciona o site? Não sei, ele não sabia nada. E eu, como assim você não sabe? Você tá aqui, não sabe? Eu tô maravilhado com essa parada. Só que aí, tipo, passou, né? Ele me mostrou algumas coisas do computador e tal. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça de, poxa, computador parece que é muito legal, muito maneiro. E aí eu fiquei com isso até lá pros meus 12 anos, assim, de vontade de ter o computador, não ter condição e tal. E vontade de mexer também no computador, porque hoje a gente tem lan house, né? Hoje não, né? Porque tá mais extinta a lan house, né? Mas a gente já teve uma época de lan house, então as pessoas podiam pagar lá uns 50, 2, 3 reais a hora e ficar mexendo no computador. Mas não tinha essas paradas, né? Então eu fiquei com isso na cabeça, e aí tem 2 filmes em específico que me atiçaram muito essa questão do computador. Opa. Um deles foi A Senha Swordfish, que eu assisti por engano. Na biblioteca da escola. Caraca. A professora colocou o filme e ela saiu da biblioteca, só que o filme meio que tem umas cenas picantes e ela não sabia. Mas é um filme de hacker e tal, uma parada bem, bem louca. Eu fiquei tipo, mano, isso aqui é muito doido. E um outro que eu assisti, assim, que é batidaço de sessão da tarde, era um que chamava O Cheque em Branco, que era de um moleque que o cara atropela a bike dele, dá ele um cheque em branco, e aí ele começa a comprar as coisas, começa a comprar a casa, não sei o quê, e aí ele coloca o nome dele lá no cheque, lá como se fosse um adulto, de Macintosh. E aí eu falei, Macintosh, esse negócio é muito doido e tal, e fiquei com juntando essa vontade de conhecer computador e essa questão dos filmes, fiquei com isso na cabeça. E tem um terceiro item também, né, que talvez isso entregue bastante a idade, que é o Disney Cruise. Eu não sei se a galera aqui vai lembrar, eu acho que vocês são novos, mas existia o Disney Cruise antigamente que passava os desenhos, era no finalzinho de tarde, passava Rei Leão, passava... isso é muito das antigas, tá ligado? E eles sorteavam, eu lembro de um sorteio que eles tiveram de Macintoshes mesmo, que eram uns gabinetão assim, coisa muito louca. Então eu sempre tive essa parada assim de, velho, um dia eu vou ter um PC, vou ter um computador, esse trem deve ser muito legal, vou entender como é que funciona. E eu fiquei nessa, sabe? Tipo, só da vontade mesmo e vendo de longe e tal. Isso tudo, tipo, na pré-adolescência, adolescência ali. Isso entre os meus anos 2000, 10, assim, 11, boom da internet. Isso. Até os meus 13 anos eu só olhava de longe, assim, não tinha contato nem nada. E aí rolou de um dia de uma galera ir na escola fazer propaganda mesmo de escola de informática, né, e tal. Era uma coisa que era mais comum antigamente também, de aprender Office, aprender mexer no computador, aprender digitação, essas coisas, né. E aí eles falaram, a gente tem lá um curso de informática, e, se eu não me engano, era R$25. Eu nem lembro quanto era o salário mínimo na época, mas era um negócio na casa dos 200 e alguma coisa, talvez até um pouco menos. Então, pra minha mãe, que era uma mãe que trabalhava, que era mãe solteira, que cuidava da família, era um negócio meio complicado, saca?
Então eu lembro que minha mãe fez uma parada que, tipo, e me pega muito assim de lembrar, que eu lembro que ela recebia vale transporte, aquelas cartelonas gigantes de vale transporte, né? E era vale transporte pra pegar 2 ônibus pra ir, 2 pra voltar. E eu lembro que ela falou que ela ia pagar o curso pra me fazer, que ela ia vender uma parte dos vales transportes pro segundo ônibus que ela podia andar e tal, e enfim, que era uma distância menor, e que ela venderia esse vale transporte pra eu poder fazer o curso. Então, hoje eu tenho assim um sentimento de agradecimento eterno, né? Mas na época acho que eu não entendia bem o quão forte que era isso, saca? De quão incentivador que era isso e quão sacrificante pra ela, né? De certa forma. E aí, cara, eu fui fazer o curso de informática, aprender digitar, aprender a mexer no Office, no Excel, no PowerPoint. Isso a gente tá falando dos anos 2003, 2004, mas o Office lá era Office 95, 98, não sei, é tudo mais antigo, né? Aham. E aí, inclusive, tem uma parada engraçada disso que o pessoal fala que se tem placa, tem história, né? É. Minha aula de informática era 1 da tarde, e aí como eu era muito fominha, né? Tinha muita vontade de mexer no computador e tal, e eu chegava lá meio-dia na escola de informática pra mexer nos computadores no horário de almoço. E aí colocaram uma placa, depois de um tempo, que era proibido mexer nos computadores fora da aula, do horário de aula. Porque todo mundo começou a chegar cedo também pra poder mexer e virou bagunça, tá ligado? Enfim. E aí, assim, de começo mesmo, assim, de que me motivou, assim, na época da infância, foi isso. E aí, pô, depois disso, lá pros meus 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar, eu ajudava um marido da minha mãe, me casou, né, e tal, e o marido dela na época, ele era pedreiro e precisava de um servente, e eu estudava de manhã na escola, falei, pô, por que não, né? Trabalhava aquele trabalho que você quer, mas não quer, você tem que ir, né? Isso E já era aí ensino médio, tipo... Isso era pegando, primeiro ano do ensino médio, mais ou menos. Aham. E aí, poxa, eu fui juntando trocadinho e falava com ele, porque eu quero mesmo é comprar um computador, velho. Meu sonho mesmo é comprar um computador. Que da hora, Ele foi me velho. juntando. E aí o dinheiro teve uma época que ainda não dava, mas ele falou, eu também queria ter um computador, vamos inteirar e vamos comprar. E aí a gente foi numa loja lá e comprou um PC ridículo, muito velho, muito feio, mas pra gente era maravilhoso. A gente chegou lá, ele tava rodando aqueles jogos de emulador de SNES 9X, então pra gente era o PC Caraca, gamer do momento. O cara meio que passou a perna na gente. E a gente comprou o computador. E aí sim, aí eu comecei, cara, baixar as coisas na internet, os PDF, né, no apostilando.com, que é um site famoso de antigamente. Ver como é que as coisas funcionavam. Pra você ter ideia, tipo, na minha primeira semana de computador, eu liguei o computador assim e falei, pô, tem umas pastas aqui e tal. Windows, quem que é esse tal de Windows? Vou apagar essas pastas porque eu não sei quem que é, deve ser o dono antigo. E apaguei, mano, era o Windows tipo 98, apaguei umas coisas, outras falaram que não podia, quando eu liguei o computador, ele foi de F. Ele não aguentou. Então foi tipo, assim, não foi... vamos dizer assim, não foi uma adolescência tão dolorida, tão sofrida, mas também não foi tão fácil assim, saca? A gente teve essa batalhazinha, a gente comprou uma máquina mais antiga, a gente foi, pô, se virando ali, aprendendo com o que dava, com a internet discada do final de semana e de meia-noite às 6, que era o auge, né, da internet discada. E aí já com 16 anos, se eu estiver alongando aqui e tal, você pode interromper, porque a história é longa. Já com meus 16 para 17 anos, eu queria muito aprender a consertar computadores, assim, de fato, né? Porque eu formatava um computadorzinho, meu mesmo. Cara, eu lembro que nos anos, assim, no boom, assim, né, dos computadores pessoais, quem consertava PC ganhava muita grana. É verdade isso daí, velho? Tipo, andava de carro importado e tudo. Eu tenho uma história boa sobre isso pra contar assim que eu chegar lá na linha do tempo dos 17 anos. Mas eu queria muito, tipo, aprender a consertar mesmo o computador, fazer uma coisa mais profissional, né? Então eu procurei uma escola de informática, coincidentemente a mesma escola de informática que eu fiz o curso lá nos meus 12, 13 anos. E aí eles tinham curso de manutenção de micro, e eu falei com o cara assim, cara, eu queria aprender manutenção e tal. Aí ele, o curso de manutenção é tanto e tal, não sei o quê, mas eu vi que você já foi aluno aqui, né? Eu falei, já. Pô, deixa eu fazer uma proposta aqui então, não sei se você vai querer. Aí eu lembro que a atendente lá, a secretária que ficava na secretaria da escola, olhou pro cara e falou assim, quem não te conhece que te compra, eu já sei o que você tá querendo. Aí eu já fiquei tipo, mano, o que vai acontecer? Aí ele falou, pô, vamos fazer o seguinte, você quer aprender manutenção, e aí o curso é mais caro e tal, então eu quero fazer uma proposta de você ficar aqui no dia de semana, de tarde, fora do seu horário de escola, né? E dar aula para as pessoas das coisas que você já sabe, e aí, em troca disso, eu te ensino manutenção de micro. Aí eu falei, pô, eu tava disposto a
né, tentar arrumar uma grana para poder pagar o curso. Mas se eu posso fazer isso e não precisar pagar o curso, é maravilhoso. E aí eu comecei a ensinar IPD, que é a Introdução ao Processamento de Dados, ensinar o Microsoft Word, Access, que é um bagulho antigaço. Nossa, é verdade. Só coisa assim, cara, e trocar pelo curso de informática. E fiquei nesse processo de aprender. O cara meio que me deu uma enrolada, não me ensinou muita coisa, mas foi uma parada boa. Até comecei a ganhar dinheiro. Depois, no segundo mês, o cara veio me dar um dinheiro e um recibo. Eu falei, mas esse dinheiro é do quê? Ele falou, não, do seu salário, que você trabalha aí e tal. Eu falei, ué, mas tem salário? Ele tem salário. Eu falei, maravilhoso. Mano, e só foi, tipo, na boca, assim, sem contrato, sem nada. Só no fio do bigode. Cara, eu lembro da gente ter assinado um papel, mas era tipo que o papel do curso, sabe? E aí lá meio que falava assim, ó, ele vai pagar com trabalho. Que da hora, velho. Uhum. Era uma parada assim, mas não tinha nada muito formal, não, até porque, né, se for parar pra pensar, é meio que a confissão de um crime, né? Mas enfim. E aí, cara, eu até falei que eu tinha um negócio legal pra contar desse que você falou de quem ganhava dinheiro com manutenção, né? Uhum. Lá pros meus 16, 17 anos, nessa mesma época, assim, eu estudava de manhã e dava essa aula de tarde, e aí o meu professor de educação física da época, ele falou, pô, você conserta computador e tal, né? E se eu te arrumar uns clientes aí de manutenção, a gente faz um bem bolado, você me passa uma parte do dinheiro. Aí eu falei, pô, quanto? Aí ele fala, quanto que é a manutenção? Eu falei, pra formatar eu cobro, sei lá, R$30. Aí então você me passa R$5, fica com 25 e tá tudo certo. Aí eu falei, pô, um grande negócio, né? Pra mim que tem essa dificuldade, né, de arrumar o cliente e tal, não sei o quê. Aí eu, comecei a fazer a manutenção, né, dos computadores, ele arrumava cliente, todo santo dia tinha cliente, Caramba. Só que ele recebia o dinheiro e eu ia lá fazer a manutenção e depois eu ia na casa dele, buscava o dinheiro, eles contavam os R$5 e me davam os 25, né. Aí chegou um dia, cara, que ele não tinha recebido do cliente e eu fui lá, fiz a manutenção e o cliente me deu uma nota de R$50. Aí eu falei, pô, eu não tenho troco aqui e tal, não sei o que. Não, o dinheiro tá certo, é R$50 a manutenção. Aí eu falei, não. A manutenção é 30. Ele, não, combinei já com o cara e ele falou comigo que é R$30, que é R$50. Aí eu fiquei tipo, uai, mano, tem uma parada errada. Eu cheguei lá e eu descobri que o cara cobrava R$50, me falava que cobrava 30, eu dava ele R$5 pela indicação e ficava com 25. E isso foi tipo 6 meses, cara, assim, todo dia cliente, 2 clientes, 3 clientes. Caramba, e ele fez muita grana nas minhas costas. Meu professor de educação física foi o meu primeiro contato com o estelionato. Rapaziada, que isso? E hoje a galera é com cripto, o Luciano era com manutenção. O Jonathan colocou Alan de Jesus, empresário do... É nessa pegada, cara. Cara, é muito bom, velho. Foi triste, tá? Mas assim, aí depois eu falei, pô, não vou mais fazer o trampo e tal. Comecei eu mesmo procurar os clientes e tal. E aí eu fui trabalhar eu trabalhei como guru numa loja de celular, loja da Claro, não sei se pode falar marca, enfim. Manda bala hoje. Tá loja da Claro. Naquela época, os smartphones, celular, essas coisas não eram tão populares, né, quanto é hoje. Então as pessoas compravam, quem tinha muito dinheiro comprava, mas não sabia mexer e também não lia o manual. Então basicamente o meu trabalho a pessoa vinha e falava, eu quero configurar meu e-mail aqui no BlackBerry. Aí eu mostrava, é assim que configura. Caraca, né, BlackBerry, velho. O cara é muito raiz. Um iPhone 2G, um iPhone primeira geração. Esse foi um dos meus, acho que foi meu primeiro trampo, não, esse foi meu segundo trampo de carteira assinada. O primeiro foi de operador de telemarketing, que foi coisa assim de 3, 4 meses lá dos meus 18 anos, por exemplo. Massa. E aí eu trabalhei disso, mas assim, sempre trabalhando com isso e pensando em tecnologia, porque pra mim era, de certa forma, era tecnologia, né? Era um jeito de estar no meio do TI, enfim, da informática, mas não necessariamente codando, apesar de eu já ter visto alguma coisa de HTML, CSS lá na minha adolescência, mas ainda não era, eu não sentia que era o que eu queria ainda, né? Uhum. E aí, tipo, pulando um pouquinho nessa linha do tempo, lá pros meus 23 para 24 anos, aí eu começo, de fato, a trabalhar com tecnologia programando. Eu comecei a trabalhar numa outra escola maior e tal, com turmas maiores, e aí eu consegui introduzir um módulo lá que era desenvolvimento web com PHP, MySQL, HTML, CSS, que era o top da época, né? Caraca, e também com macromedia Flash. Caraca, velho. Eu não lembro se era ActionScript, uma coisa assim, não lembro agora, tem um bom tempo mesmo, mais de 10 anos. Mas eu comecei a ensinar programação para os alunos, meio que era um negócio assim, eu também não sabia muito. Então eu via, tipo, a gente tinha uma aula na sexta, eu via 3 aulas, sintetizava aquilo,
e passava pros alunos ali na sexta-feira. E o meu fluxo da primeira turma foi meio que essa, assim. Que Então da meio que hora. aprendi a programar na marra pra ensinar pras pessoas. Que legal. Mas aí, Luciano, tipo, nesse contexto, por exemplo, tava atuando de guru na Claro, por exemplo. E como que foi o primeiro contato com programação de fato? Quando você falou assim, uau, dá pra fazer software. Você comentou que na adolescência, né, tinha mexido com HTML, CSS. Sim. Como que foi esse contato com a programação de fato? Cara, eu lembro de ter baixado umas apostilas nesse apostilando.com, tinha uns outros sites, sobre HTML, sobre CSS, mas era assim, coisas muito simples, né? Na época, digamos que era a tecnologia que tinha, né? Mas eram coisas muito simples se a gente comparar hoje, mas era mais manipular o HTML ali, colocar na tela. Uma parada que eu não sei se você pegou a época ou se você já chegou a ouvir falar, mas antigamente, como a gente não usava CSS assim, o que a gente fazia? A gente escrevia uma tabela, HTML, uma table, e aí nessa tabela, né, nos table heads e columns, table rows e columns, a gente colocava o menu do site, a estrutura do site, era toda feita dentro de uma tabela, e a gente ocultava as linhas da tabela. E isso aí era meio que o CSS, era assim que a gente alinhava as coisas. Caraca, isso é da antiga. Se tiver alguém aí que manja, se tiver alguém no chat aí, vai denunciar a idade. dessa época, Caraca, e aí, que tipo, massa. esse foi meu primeiro contato, assim, com programação. Eu tinha um PC, né, como um PC mais velhinho e tal, era um Pentium 2 de 100 era um Pentium 1 100 MHz com 16 megabytes de RAM. Esse era o meu computador, que era o que eu tinha sofrido lá pra comprar trabalhando de servente de pedreiro, e era nele que eu tentava fazer tudo, saca? Então não tinha muita margem pra testar muita coisa também, assim, era o HTML purão mesmo, fazia umas páginas, umas brincadeirinhas, umas tagzinhas que existiam na época, fazia umas páginas, não sei se pode contar isso, né? Fazia umas páginas fake do Orkut pra poder capturar senhas dos amigos de sala. Era meio que assim, meu primeiro contato foi isso, sabe? Eu fazia página e hospedava no GeoCities. E a gente catava a senha, o usuário e senha do Orkut das pessoas e... Enfim. Esse meio que foi o primeiro contato. Não quero confessar crimes. Muito bom. Mas eu era adolescente, prescreveu, né? Passou 10 anos, prescreve. Não, e ainda da justificativa, nesses anos, no boom da internet, surgiu o boom do hacker, né? Do hacking. Né? A galera tava muito nessa, né? De tipo, não, vamos fazer e tal. Que massa, velho. E aí, Luciano, tipo, você começou a dar aula, então sua primeira experiência com programação foi ensinando programação, de fato. Foi. Eu dava aula já e aí eu coloquei o módulo, mas o módulo que eu queria colocar era HTML e um pouquinho de CSS na época, com Dreamweaver, era o que eu queria ensinar. Mas o cara falou, PHP tá muito em alta, faz o site dinâmico, põe uma SQL, você não consegue não? Eu falei, consigo. Opa. A gente dá um jeito. A gente faz acontecer. E aí eu lembro que tinha pouquíssima coisa sobre isso no YouTube, mas eu lembro que eu assistia alguns conteúdos no YouTube, eu não lembro agora de quem que era a playlist, mas tinha um cara que tinha publicado uma playlist extensa, gigante sobre PHP e MySQL, e era coisa assim, era uma playlist de 50 vídeos, cada vídeo com 2 views, porque não tinha público pra ver ainda, sabe? Né? Caraca, não tinha demanda, Então eu lembro que eu assistia, igual eu falei, sintetizava 3 aulas pra dar uma aula assim de uma horinha na sala e torcendo pra ninguém ter dúvida na primeira turma, sabe? Porque se tivesse dúvida eu tava lascado. A primeira turma foi assim, mas aí depois eu montei a apostila, tudo mais bonitinho, sintetizei melhor o conteúdo e aí comecei a passar esse conteúdo pra outras turmas, porque eram turmas cíclicas, né, de 2, 3 meses e renovava, era outra turma diferente. Então, como era repetir o conteúdo, né? Foi começando a ficar mais fácil. Aí foi me clarificando de fato sobre programação, sobre as coisas que eu realmente gostava mesmo, né?